Bom dia a todos. Eu vou fazer essa live para discutir alguns assuntos que eu vejo no TikTok. Ontem eu assisti aqui um vídeo a respeito de um homem que invadiu a garagem de uma mulher com uma barra de ferro e quebrou o carro dela todinho. O motivo, segundo ele, seria um acidente de trânsito causado pela mulher em que ela não quis, infelizmente, fazer o pagamento dos prejuízos dele. Gente, é necessário ter uma dose de equilíbrio maior. Por quê? Porque quando você toma a justiça com as próprias mãos, você corre o risco de sofrer graves consequências, às vezes até maiores que o próprio prejuízo que você teve. Pois, por exemplo, neste caso concreto, o carro estava dentro da garagem dela, a porta da garagem aberta, ele parou o dele na porta, entrou na garagem. A partir do momento que ele entrou na garagem, ele já cometeu um crime de invasão de domicílio, tá? Ali do portão para dentro, ela inclusive poderia tomar alguma atitude, se fosse o caso com uma arma, para defender a residência dela e o patrimônio dela. Mas voltando lá, ele invadiu e praticamente destruiu todos os vidros do carro, deu paulada com barra de ferro, aliás, na frente do carro, amassou a frente do carro, amassou a lateral do carro, proferiu uns xingamentos, pegou o carro dele e foi embora. Digo para vocês, por pior que seja, por mais nervoso que você esteja, por mais irresponsável que tenha sido a pessoa que bateu no seu carro, você não tome este tipo de decisão. Por quê? Porque você vai responder a um processo crime, tá? E ainda terá que arcar demais e acaba perdendo o controle. Ninguém tem o controle absoluto de nada e eu também não sou assim. Mas determinadas atitudes, às vezes, culminam num resultado transverso. Ou seja, você tomou o prejuízo, você quer dar um prejuízo, mas isso aí se reverte para você com ação indenizatória por dano material, por dano moral e ainda há o processo crime. Uma segunda vertente que eu também vejo na internet é que as pessoas compram pelos sites, né, de venda aí, nas grandes magazines, compram pela internet, por sites de venda, e a entrega é feita pelos correios. E o que a pessoa faz? A pessoa não recebeu, vai para a internet, critica os correios e diz: eu vou processar os correios porque não entregou a minha mercadoria. Não façam isso. Porque se você já tem vídeo lá no canal Direito para Todos, canal do YouTube, em que eu explico isso. Se você comprou, tá, uma mercadoria em um determinado site e o site não tem logística própria, ou seja, ele não faz a entrega, ele contrata os correios para te entregar, a responsabilidade, caso você não receba o seu produto, não é dos correios, é dos advogados. Tem o preparo suficiente para discernir quem é o titular do direito, quem é o preposto, quem é capaz para funcionar no polo passivo da ação. Então, para o advogado isso é quase que impossível acontecer, tá? O máximo que alguns advogados fazem é incluir no polo passivo também os correios, tá? Mas se a logística dos correios não funciona e você deixou de receber um produto que você comprou pela internet, o processo deve ser movido contra quem te vendeu o produto e não contra os correios.
Vamos falar um pouquinho também a respeito do acidente de trânsito envolvendo o transporte público, tá? Muita gente desconhece os próprios direitos e isso sempre aprendendo. Estão ali atrás os livros que são os meus auxiliares, tá? E o meu mentor maior é Deus. É Deus que nos permite fazer tudo ou deixar de fazer. Mas, vamos lá. Você está em um ônibus, tá, do transporte público e sofreu um acidente, sofreu uma lesão. Você deve aguardar, não se permita ser socorrido por estranhos, tá? Ah, desci do ônibus, fui colocado em um carro e fui levado para o hospital. Depois você terá imensa dificuldade para comprovar que você era passageiro do ônibus, tá? Antigamente tinha o ticket, tá? Comprovando que você viajou naquele ônibus naquele horário. Agora não tem mais. E as empresas, quando você alega, não, eu passei o meu cartão lá e paguei a passagem com cartão, eles têm que me mandar o comprovante do uso da passagem. Eles não mandam e não acontece nada porque eles não são obrigados a produzir. Digamos, você caiu, fraturou um braço e tal, aguarda o corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro vai te levar para o hospital, será feito um BAM, um boletim de atendimento médico. E depois você também deve ir à delegacia de polícia para aditar o registro de ocorrência e incluir, tá, no registro de ocorrência o seu nome como vítima daquele acidente, tá? Aí você já está trabalhando para produzir um calabouço de provas para você ser indenizado, tá? Isso aqui não é captação de clientela, não é nada disso. Isso aqui é cidadania. Se você conhece o seu direito, você terá maior oportunidade de ver esse direito sendo levado a termo, vencendo uma ação na justiça. A ação na justiça depende das provas que você produz ou da ausência de provas. Ou seja, o resultado depende da prova ou da ausência dela. Não tem prova, perde. Tem prova, às vezes, perde, porque o trabalho às vezes não caminha direitinho, tá? Mas na maioria das vezes, você tem a prova, essas provas que eu estou falando aqui, aditou o registro de ocorrência, fez, às vezes, você tem a prova, essas provas que eu estou falando aqui, aditou o registro de ocorrência, fez constar que você era passageiro do ônibus, tem o boletim de atendimento médico, aí você move o processo. No processo também pode ser feita uma perícia, para atestar todas as lesões que você sofreu, tá? Se você perdeu a visão, se você perdeu um membro, se você quebrou um braço, uma perna, o laudo pericial do juiz onde seu processo tramita vai determinar isso tudo. E o mais importante, o laudo determina o nexo causal entre as lesões e o acidente. As indenizações cabíveis nesse caso são dano material. Você estava no ônibus, estava falando ao celular, aconteceu um acidente, os passageiros caíram um por cima do outro, você perdeu o relógio. Se você comprovar que estava com esses itens, celular, tua carteira, seu dinheiro, você também tem o direito ao ressarcimento do dano material, que é a matéria, é o dinheiro, é tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Se ficar uma lesão no seu braço, no teu rosto, no seu corpo, tá? Uma cicatriz, isso aí se chama dano estético. O que é o dano estético? É aquilo que você olha e você atesta que houve uma mudança na característica visual daquela pessoa. Uma pessoa que tem uma cicatriz no rosto, teve que costurar o rosto, aquilo ali é um dano estético. Tem o dano emergente, por exemplo, o ônibus bateu no táxi de uma pessoa, no Uber de uma pessoa, e essa pessoa trabalha com esse carro. O período em que ela ficar sem trabalhar até que o carro seja consertado
é o dano emergente, tem que indenizar. E tem o dano moral, né? O dano moral é o abalo psicológico, é a dor, é o sofrimento, é a imensa perda de tempo útil que aquelas pessoas terão depois daquele acidente. Em acidente, tá, com transporte público, vigora um princípio, que é o do decreto dos transportes. Esse princípio se chama dever de incolumidade, ou seja, o transportador te pegou no ponto do ônibus, no ponto do metrô, na estação do metrô, do VLT, né, do BRT, inteiro, perfeito. Se no transcurso do trajeto acontece um acidente e você tem lesões, tá? Ele quebrou o dever de incolumidade, ou seja, o dever de te entregar devidamente saudável, perfeito, no ponto onde você deveria descer. Se isso não acontecer, dano moral, dano estético, dano emergente, tudo isso aí está englobado. O advogado deve fazer essa ação e tomar muito cuidado com quesitação, os quesitos, o que você vai perguntar para o juiz, tá? A prova testemunhal de que a pessoa era passageiro do ônibus, isso se não estiver relatado em algum documento, por exemplo, se o bombeiro, na hora que socorre, coloca no registro do Corpo de Bombeiros, que ao adentrar no ônibus ele te encontrou com um membro quebrado ou com sangue, etc., aquilo aí serve como prova. Aí já não precisa da prova testemunhal, porque o Corpo de Bombeiros, o oficial de justiça, o policial militar, ele tem fé pública para fazer esse tipo de declaração, né? O médico do Corpo de Bombeiros também, ele tem fé pública. Se ele socorre dentro do ônibus e coloca, você não precisa comprovar que era passageiro, porque já estará comprovado. Fiquem com Deus, agora eu vou trabalhar. Tudo de bom para todos vocês. Abraço.